E aí galera, eu sou o Gabriel Taveira e eu tô aqui no primeiro episódio do Spacecast com o Mike Brito e com a Ali, que é minha co-host. Aqui a gente vai falar sobre como começar na área, a gente vai falar sobre como montar seu LinkedIn, como se dar bem em entrevista, como negociar. A gente vai te dar todas as dicas para você sair do zero até você escolher uma linguagem, se tornar mais proficiente e começar a trabalhar na área. Oi, pessoal, eu sou a Alicia, mais conhecida como Ali. Eu sou desenvolvedora mobile e também embaixadora do Space Squad e estou aqui como co-host do episódio de hoje, o primeiro episódio dessa lenda que está nascendo. Estamos aqui também com o Maicão, nossa, uma lenda. Fala, Dev, beleza? Mike Brito na área. Que honra estar aqui no primeiro episódio do Spacecast, onde a gente vai fazer história e eu tô fazendo parte disso, tô muito feliz. Bom, pra quem não me conhece, eu sou o Mike Brito, trabalho como programador aí já tem mais de 14 anos. Como educador na Rocket City já tem mais ou menos uns 3 anos e eu amo ensinar pessoas que estão começando na programação. E se você está iniciando, está chegando aqui agora, eu acho que esse episódio é feito especialmente para você mesmo. O tópico do episódio de hoje é sobre iniciantes na programação. É o nosso primeiro episódio do Spacecast. E a gente quer trazer mais essa introdução para o pessoal que está querendo entrar na área de programação, para o pessoal que está querendo trabalhar na área, ou talvez só gostar como hobby também. E daí, a gente queria saber um pouco mais sobre você. Como que você começou na área, qual foi a sua história, para depois a gente já entrar em dicas e tudo mais. Pessoal, então, para mim aconteceu da seguinte forma. Na época, ano 2000 aí que tá? Eu não sei se é 2001, 2002. O meu pai me deu um computador e ele falou assim, filhão, as pessoas usam isso daí pra jogar, né? Eu acho que você vai jogar também. As pessoas usam isso pra perder tempo. Cara, descobre uma maneira de você fazer dinheiro com isso. Porque tem muita gente que faz dinheiro com isso. E meu pai, ele nem sabia muito na época que isso daí poderia dar dinheiro. Mas ele falou, cara, eu acho que tem uma galera fazendo. Descobre maneiras de ganhar dinheiro com isso. Desde então, eu nunca parei minhas buscas ali e minhas curiosidades. Eu sempre segui minha curiosidade. Então ali eu aprendi, naquela época, tá? Eu não sei se vocês são dessa época, pessoal. É a época de fazer um CD pra ouvir música. Só que pra baixar música naquela época, eu levava uns 4 dias pra baixar uma música. Era uma coisa bizarra. Eu só podia entrar de madrugada. Eu não podia ficar a madrugada toda porque no outro dia tinha aula. E aí eu falei, cara, putz, aí dava, porque o computador ele vinha com essa ideia de você imprimir música no CD. Eu só precisava baixar ali uma playlist, alguma coisa assim, e começar a fazer isso, mas parecia que ia demorar uma eternidade, larguei mão. Aí eu fui ser digitador dos amigos para poder digitar trabalho, não estava rendendo porque eu não conseguia vender o meu peixe. Aí eu tentei fazer edição de foto, tinha um amigo meu que fotografava, eu pedi umas dicas para ele, tentei aprender edição de fotos. Foram meses, madrugadas estudando. Não rolou muito, mas nessa época aí, mais ou menos, eu comecei a encontrar ali HTML, CSS. Tinha um amigo meu que parou em casa um dia e falou assim, cara, vamos construir um site aqui no front page da Microsoft. Eu falei, cara, site? O que é isso? Aí ele mostrou pra mim. Na verdade, ele fazia só o recorte ali das coisas, eu nem sei se funcionava. Mas ele fez pegou uma fotinha minha, colocou assim, menu e tal. Eu lembro ele desenhando no Paint, cara. Ele desenhava no Paint. Cortava ali e jogava nesse front page. E aquilo despertou pra mim um desejo fantástico. Naquela época, então, eu comecei as minhas buscas. Só que ali pra 2008... Em 2007, um amigo meu me questionou, cara, você gosta tanto desse negócio, por que você não estuda, não faz uma faculdade disso? Uma faculdade, cara, assim, eu já estava procurando cursos, mas cursos eram fora da minha cidade, Campo Grande, né? Tinha muita coisa americana, mas no Brasil eu tinha que me mudar para São Paulo. Inclusive, até hoje, cara, essa escola é famosa, é a Lura, mas a época era Kaelon. Era muito famosa sobre tecnologia, né? E aí pô, cara, eu não tenho grana para eu mudar. E aí meu amigo, cara, existe faculdade disso, tem uns tios meus que fizeram aí, estão ganhando uma grana. Aí eu falei, faculdade? Tem isso? Então eu vou procurar. Cara, eu procurei em 2007 e 2008, comecei a faculdade de análise e desenvolvimento de sistemas, e já em 2008 eu consegui minha primeira vaga como estagiário, por causa da faculdade, né? Fui atrás e tudo, consegui minha primeira vaga. Cara, nunca mais parei de codar, foi minha paixão, assim, gigantesca. Só que eu tive altos e baixos em termos de curiosidades. Eu tive outras curiosidades, quis empreender com outras coisas, fui fazer um monte de outra coisa, mas sempre tinha um side project. Eu sempre tinha clientes e eu trabalhei muito tempo como freelance, até entrar na Rocket, e eu acho que até hoje, hoje inclusive eu estava atendendo um cliente, porque ainda trouxe clientes aí da época de 2000 e
esse cliente que está comigo agora, acho que 2013. Então eu tenho clientes comigo e eu não os abandono porque eu não consegui direcionar para alguém cuidar ali. Então, desde 2008, eu tenho isso como uma paixão muito forte. Tenho side projects, tenho freelances, nunca parei de codar, mas eu parei sim de trabalhar em empresas com isso, fui tentando outras coisas, mas eu descobri que, cara, minha paixão não adianta, tá em codar mesmo, e agora muito mais em ensinar, né? Você foi falando que você, por conta da faculdade, você conseguiu o estágio, né, que você foi aprendendo muito sozinho. Eu imagino que, tipo, como que você foi procurando os seus conteúdos gratuitos? Tipo, Cara... Porque é complicado, né? Principalmente... Muito. Hoje em dia tá mais fácil, mas tipo, como você dá umas dicas pra ir encontrando esses conteúdos? Boa. E aí, Ali, você mandou uma boa. Porque assim, hoje, na verdade, você precisa filtrar conteúdos. Porque você tem muito e você fica perdido, não sabe pra onde ir. Na minha época, cara, quando eu encontrava um curso, eu fazia de tudo pra ter aquele curso. E sabe qual que era muito famoso e popular na época? Era o lynda.com, com Y, e hoje foi comprado pelo LinkedIn. Então hoje o LinkedIn tem muitos cursos ali dentro, mas assim, centenas, milhares, tem muito curso, muito. Eu não sei as contas assim, de tudo que você quiser na tecnologia, o LinkedIn tem, porque eles compraram a lynda.com. E na época, então eu encontrei 2 ou 3 cursos da Lynda rodando aí na época aí, galera, vocês não vão lembrar disso, porque não é óbvio, mas na época tinha um negocinho chamado Emule, tinha um negocinho chamado LimeWire, era coisas para você poder baixar, era tipo torrents de hoje, sabe? Então eu lembro que demorou meses para eu baixar um inteiro de HTML, um inteiro de CSS, eu acho que foi só esses 2 mesmo, tá? Todo em inglês. E eu falei, não me importo, cara, eu vou aprender e vou aperfeiçoar meu inglês, porque eu tô gostando tanto desse negócio, mas era a única coisa que eu tinha. Então, na minha época, era muito difícil. O que eu pegava, eu abraçava e engolia aquilo como se fosse assim, cara, é a verdade absoluta, isso aqui é a minha vida, eu vou me formar nesse curso aqui. Aprendi HTML, CSS, depois eu aprendi a minha primeira linguagem de programação foi ActionScript, e eu aprendi isso fazendo Flash. E aí fui envolvendo outras coisas no meio do caminho, mas a dica pro dia de hoje é o seguinte: você precisa aprender a descobrir um conteúdo que vai te dar os primeiros passos ali, te ajudar, e não fica perdida ouvindo todo mundo falar sobre aquilo. Por quê? O Mike tem uma didática, o Mike tem uma maneira de ensinar. Mais cedo ou mais tarde, o Mike vai te ensinar tudo o que você precisa para começar. Só que se você ouvir o Mike, e depois você vai ouvir... Vamos pegar um cara muito... Esse aqui é o mestre, tá? O mestre incomparável, Guanabara. Você vai ver que o Guanabara talvez vai te ensinar com uma outra didática e pode ser que ele te ensine coisas que ainda não chegou o momento de eu ensinar. A minha dica é, cara, descobre se a didática do Mike é a que dá bom pra você ou se é a didática do Guanabara, mas pega um e vai até o fim. Eu acho que essa tem que ser... Galera, vai até o fim. E aí, segue a sua curiosidade. Se ali o professor falou alguma coisa que você ficou um pouquinho mais curiosa, dá uma olhadinha, mas não se perca. Porque se você der essa olhadinha, é muito capaz que você vai encontrar muita gente falando sobre aquilo e você fica ainda um pouco mais perdida. Na hora que você perceber isso, dá uma respirada, volta para o seu educador, para o seu professor e continua no que ele estiver te ensinando ali. Tá? Desde que haja ali, claro, porque o Guanabara tem cursos, eu também tenho cursos aí gratuitos e tudo. Então, pegue isso e vá até o fim. Depois, você pode mudar de professor ou, enfim, encontrar um outro para somar com o seu crescimento. Mas o que não dá certo, eu vou fazer com esse educador, com aquele outro, eu vou pegar 10 conteúdos ao mesmo tempo para estudar porque eu acho que vai dar certo para mim. Isso aqui é você dar um tiro no pé. Na verdade, vai parecer que você é muito bom porque você está fazendo 10 cursos ao mesmo tempo. Você não vai conseguir entender nada de nada. Porque... Como eu falei, cada um tem uma didática, cada um tem um momento de apresentar alguma coisa, só vai gerar mais confusão para você. Então se atenha a pega um curso, vai até o fim dele, celebra, aprende e depois muda, depois pega um outro e vai tentando e isso vai acumulando para você, aí sim vai dar certo. Porque senão fica conflitando, né? Você está aprendendo uma coisa aqui que não é o que você está aprendendo aqui, daí você fica aprendendo 2 coisas ao mesmo tempo. É a mesma coisa que você pegar e ficar aprendendo várias linguagens de programação ao mesmo tempo. Ter um foco é muito importante, né? Falando você nisso, focar numa linguagem só. Lá vai a pergunta polêmica, Mike. Eu estou começando agora, por exemplo. Que linguagem de programação eu devo escolher? Essa Boa. é uma dúvida muito comum entre iniciantes e eu acho que você é a pessoa perfeita para responder isso. Cara, a primeira coisa que a gente precisa avaliar são quais oportunidades você está procurando. Por quê? Se você conhecer um pouquinho ali
Programação para web, você conhecer um pouquinho dados, você conhecer um pouquinho machine learning, são coisas completamente diferentes aqui que eu estou falando, tá bom? Se de repente você olha e fala, eu gosto tanto de estatística, eu gosto de mexer com dados, qual a linguagem de programação que eu vou começar? Python. Porque o Python é especialista para mexer com isso. Ah não, mas eu gostei muito da web, cara. Eu gostei de desenhar aqueles layouts e envolve HTML, CSS. Qual linguagem de programação é nativa da web? JavaScript. Você vai ter que mais cedo ou mais tarde entrar em JavaScript. Não, cara, agora eu tô no machine learning, inteligência de dados e tal. Qual linguagem de programação tá fazendo mais sentido aqui? Ah, sei lá, um R, Husky. O R também é para dados, né? Mas Husky, sei lá. Você tá pegando alguma coisa que tá dentro desses universos. Por exemplo, o meu universo não é dados. Então eu não sou perito em Python. O meu universo não é machine learning, não é inteligência artificial. Tudo isso são universos diferentes e cada um deles provavelmente vai ter uma linguagem base que vai começar a dominar. E depois você vai mudar a experiência. Agora, na programação web também nós temos caminhos do front-end e do back-end, por exemplo. E no back-end, qual que é que está dominando mais? Qual que é que tem mais oportunidades? No back-end você pode encontrar ali PHP, você pode encontrar Java. Então não é uma pergunta simples, é uma pergunta comum, porém você precisa de colher dados das pessoas para descobrir para que lado que essa pessoa quer ir. Então a minha dica primeira para a pessoa, antes dela perguntar que linguagem eu vou começar, eu perguntaria, tá, mas qual desses você gostou um pouquinho mais? Não precisa acertar agora, não tem problema, mais pra frente você pode mudar o seu caminho, mas qual desses aqui fez mais sentido pra você? Ah, Maicão, aí eu vou puxar minha sardinha, né? Ah, Maicão, pra mim fez sentido programação web ali mais pro front-end, até um back-end. Cara, JavaScript, porque ela é simples de entender, é fácil para você entender os princípios de uma linguagem, você já começa a ter resultados muito rápidos, depois você pode ir para alguma outra linguagem um pouco mais complexa, dependendo dos caminhos que você está usando, ou você vai acabar ficando no JavaScript mesmo. Eu mesmo fico no JavaScript, eu amo JavaScript, cara, dificilmente eu sairia, porque tá tudo dentro e tá alinhado com o meu propósito, com as coisas que eu já escolhi para fazer. Perfeito, cara. Eu concordo muito. Eu também trabalho com JavaScript. Eu tenho esse viés de pensar que JavaScript resolve todo o problema do mundo. Ali JavaScript é meu martelo, ele consegue pregar qualquer prego. Boa, mas, muitas vezes eu vejo a galera entrando em contato comigo, falando, eu vi de Python é legal, que linguagem você usa? Você acha que eu devia mudar? No back-end Go é legal? E é uma resposta muito difícil mesmo. Você tem que ver a linguagem que você sente mais familiaridade, principalmente quando é mais de back, se serve o teu propósito e se tem... Às vezes você pesquisa até se tem mercado, mas é difícil achar uma que não tenha mercado, né? Boa. Inclusive, Gabriel, você me fez lembrar que acho que recentemente foi até provada que uma das linguagens mais usadas, não importa qual dessas áreas você escolheu, é o SQL, cara. Inclusive até para finanças. E aí eu vou te falar quem que passou essa pista aí. Eu acho que foi o Paulo Silveira da Alura, mas eu acho que ele puxou uns dados levantados pelo Stack Overflow, levantados pelo GitHub. Se bem me lembro, foi um post dele que eu vi, mostrando que o SQL, cara, é a linguagem que a galera tem usado para tudo. Inclusive, quem compartilhou esse post dele comigo foi uma pessoa de finanças daqui da empresa, aqui da Rocket. Quer dizer, uma pessoa que mexe com SQL e é uma pessoa envolvida com finanças, dados e tudo mais. Ou seja, cara, SQL é uma das que você também vai mais cedo ou mais tarde aprender. A não ser que você seja full front-end, mas assim, 100% front-end na web, aí é só HTML, CSS, JavaScript, frameworks mesmo, e tá tudo certo, né? Mas vale a pena dar uma olhada em SQL, que também é algo que, independente da área que você está escolhendo, mais cedo ou mais tarde você vai encontrar ela e ela pode te ajudar bastante. Com certeza, SQL muitas vezes nem é visto como uma linguagem. As pessoas acabam esquecendo que a SQL é uma linguagem, mas você utiliza basicamente em conjunto com várias outras. Exato. E até no front-end, dependendo do nível que você entrar em storage local, você vai acabar usando um RM da vida, um WatermelonDB, alguma coisa ali no front para guardar suas informações. É verdade, mandou boa. E aí, cara, eu vou trazer uma outra, que uma vez, aí eu gosto de dar a referência de nome das pessoas que eu vi falando. Esse foi, acho que o Lucas Montano que falou uma vez. Ele falou, sabe qual que é a linguagem que ele escolheria para começar hoje? Inglês. Com certeza. Inglês. E aí, galera, eu quero deixar isso também para os iniciantes aí, pessoal. Desenvolva seu inglês, sabe por quê?
o tanto de oportunidade no mundo que você vai ter. Porque, assim, o mundo necessita de pessoas desenvolvedoras. Se você sabe inglês, você simplesmente pode trabalhar para qualquer lugar do mundo. Você pode se atualizar de uma maneira absurda, porque primeiro sai tudo lá fora e tudo em inglês, e depois é traduzido para o Brasil. Depois tem posts e pessoas falando em português. Então você pode ser a primeira pessoa a saber sobre determinados assuntos só de dominar a língua do inglês. E também, pô, a maior parte das linguagens elas foram feitas em inglês, com a base em inglês. Então, se você entender inglês, você já entende muitas vezes a maior parte das variáveis, os nomes próprios da linguagem, é tudo em inglês. Fantástico. Então, querendo ou não, você está escrevendo em inglês. Saber inglês já te ajuda. Pô, não sei alguma coisa, eu consigo adivinhar, porque eu sei o significado da palavra. Fantástico, exatamente, cara. O que ajuda a gente que está começando a entender essas palavras e, de repente, decifrar simplesmente pelo nome da palavra é fantástico. Principalmente na hora de descobrir métodos, né? E essas questões, por exemplo, você vai usar um método do JavaScript, tá tudo em inglês. Tá tudo em inglês. E já tá explicado. Vocês sabiam? Uma vez eu com a professora de inglês, né? Ela falou assim, não sei o que, play fetch. Hã? Play fetch? Peraí. Fetch é uma palavra da linguagem de programação. Ela falou, play fetch é uma brincadeira que você faz com o seu cachorro. Você joga o pauzinho, ele vai lá buscar o pauzinho, pegar o pauzinho e trazer de volta pra você. Eu falei, meu Deus, simplesmente explicou tudo sobre o fetch do JavaScript na web, meu Deus do céu, coisa linda. Porque é isso, fetch, vai lá buscar pra mim as informações e traz de volta. Isso daí era do inglês e é o play fetch, você brinca com o seu cachorro, play fetch, meu Deus do céu. Deixa eu explicar, né? Não é fat de gordura, né? F-A-T. Não é fat gordo. É F-E-C-T-H. Fat. Não. F-E-T-C-H. Exatamente. É igual length, né? Length. Nossa, lembra? Onde que é o H e onde que é o T. Eu sempre confundo. Height, length. O truque que eu uso é que, tipo, se terminar com ti, tipo, com um barulho de ti, é porque termina com T. E se terminar com um barulho de F, é porque termina com H. Length. É verdade, length. É verdade, tem razão. Boa. Eu vou sempre tentar trazer isso à mente. Mesmo que você, tipo, tenha que iniciar no inglês, muita gente acha que o inglês é muito difícil de aprender, porque é um outro idioma completamente difícil. Mas você acha que você precisa ser, tipo, fluente em inglês ou intermediário para você começar a aprender programação? Ou, tipo, você consegue aprender os dois ao mesmo tempo? Caramba, que pergunta maravilhosa, Ali. Meu Deus do céu. Gente, é o seguinte. Na faculdade, inclusive, existe um inglês instrumental. O que é o inglês instrumental? É aquele que você aprende palavras só para tentar entender determinado artigo, palavras da sua área. Tudo bem que eu era jovem, né, um pouquinho mais jovem, quando eu estava pegando esses cursos em inglês. E, gente, eu comecei a entender do zero, assim, tipo, cara, aquele inglês da escola que só sabia o verbo to be, tá? Só que essa curiosidade, esse desejo de aprender me fez entender que hoje, eu não sou fluente em inglês, tá? Não sou fluente, e se me jogar sozinho com o americano, eu acho que eu choro e peço água, ou sei lá, casa, home, me dirá de volta. Mas eu consigo entender absolutamente tudo de vídeos e de artigos, qualquer coisa relativos à nossa área. Por quê? É aquilo que eu estava pegando o tempo inteiro, estudando, o tempo inteiro e lendo. Então, cara, como que a gente faz isso? E dá para fazer sim em paralelo. O inglês, existe uma regrinha, eu não sei se vocês sabem, eu adoro falar essa regra. Existe uma regrinha que com 1000 palavras em inglês, você entende 80%, você se comunica com 80% da língua. Com 1000 palavras, só 1000 palavras, cara. 80%. Os outros 20%, eles estão envolvidos em um pouco mais de 1000 palavras, porém, muita coisa específica de área. Quer dizer, se eu cair numa área médica, com o que eu sei hoje de inglês, eu realmente não entendo nada. Se eu cair no dia a dia dos americanos, cara, eu me comunico super bem, tranquilo. Se eu cair com o pessoal da TI, pode vir, vem com tudo. Eu só não posso cair, por exemplo, numa área jurídica, médica, são palavras que, cara, vão falar assim, até em português, fala sério. Até em português, se você cair numa área jurídica, cara, você fica perdido. E olha que português é a nossa língua, mas a gente fica perdido, não tem como. Então, o segredo é descobrir essas 1000 palavras, e você pode dar o Google aí, você vai encontrar essa teoria. Descobrir essas 1000 palavras, estudar essas 1000 palavras, porque escolas de inglês, eles vão te ensinar vocabulário. E também vão te ensinar outras coisas, mas quando você vai aprendendo a gramática, as palavrinhas do vocabulário ali, tem um nome disso, enfim, mas quando você vai aprendendo essas palavras, eles vão te ensinando, sei lá, 100 palavras por semana, e você vai vindo até chegar aos 1000.
Aí você vai levar um ano, sei lá. Cara, você pode acelerar isso pegando essas palavras e todos os dias repetindo, tentando entender o que elas estão dizendo, ouvir bastante o som delas, escrever elas, ler elas, porque são habilidades diferentes, né? O ouvir, o falar, o ler e o escrever. São essas 4 habilidades do inglês para você ser fluente um dia. Mas para nossa área, é praticamente leitura que você vai precisar e audição. Dependendo dos vídeos que você está assistindo, audição. Mas muito mais leitura, porque você vai ler artigo, você vai ler documentação o tempo inteiro. Então, cara, você desenvolve a partir do momento que você pratica bastante também. É uma ideia muito prática, sem peso, né? Porque o problema é que depois de uma certa idade, a gente precisa repetir muito, a gente precisa ter muito persistência, muito foco, porque já não é mais como um jovem que, cara, pegou aquilo 3, 4 vezes repetindo, pô, já sacou tudo, já entendeu. Não, a gente vai precisar de um pouquinho mais de paciência, mas dá para persistir, dá para ir acumulando esse conhecimento, e isso sim dá para fazer em concorrência com o aprendizado de linguagem da máquina também, tá? Então, você vai melhorando isso. Tenha um caderno, anote, escreva, tenta repetir, tenta ouvir. Então eu usava músicas, eu tentava escrever mesmo, dicionário o tempo inteiro, traduzindo até hoje, eu traduzo, eu entendo, para poder pegar palavras. Né? Tem uma palavra que eu ouvi hoje, inclusive no audiobook. Cara, é uma palavra que eu falei, eu já ouvi essa palavra 10, 20 vezes, eu até agora não consigo lembrar o que é essa palavra. Eu tenho que sentar de novo e botar no dicionário, porque eu já tô meio velhinho. E não adianta, eu tenho que repetir isso várias vezes. Vai chegar uma hora que, finalmente, essa palavra caiu na minha cabeça, né? Grudou aqui. Mas faz parte, então tem que levar numa boa e persistência, bastante persistência. Legal que você falou sobre música, porque a maior parte do inglês que eu sei, claro que em alguns momentos eu fiz cursos, não cheguei a terminar, mas a maior parte do inglês que eu sei veio de músicas e de séries. Eu lembro direitinho que a primeira música que eu consegui traduzir sozinha, só ouvindo, foi Sweet Dreams. Caramba, Sweet Dreams é de quem? Eu não vou lembrar agora. É aquela da cena dos... Caramba, sumiu. Você tá pesquisando aí, cadê? É do... Curioso. Caramba, cadê o nome? Da Eurythmics. Eurythmics. Não conheço. Pô, eu não conheço também. É aquela do Sweet Dreams are made of this. Sei. Ela mesmo. Ela Boa. é bem simples. Ela é bem simples. Ela só vai repetindo e repetindo praticamente a mesma coisa. Mas eu lembro que eu fiquei muito feliz porque foi a primeira que eu consegui traduzir ela inteirinha, sem a necessidade de um tradutor, sem necessidade de nada. Boa, cara. E assim, Ali, é isso aí. Essa dica sua é braba. Porque assim, se a pessoa pega a letra em inglês, pega um dicionário, senta, cara, e vai escrever, e aí vai tentando entender as conexões ali. Isso é fantástico, velho. Assim, estudar com poema é muito bom também, porque poema pega sério. umas palavras. Série. É incrível. Começar a assistir série, botar ali a legenda pra você ir lendo. Aos poucos você já melhorou tua leitura, troca a legenda pra inglês, vai melhorar a teu listening pra realmente conseguir entender, não entendeu, já lê em inglês. Vai praticando. E a programação também é uma área que te abre muita porta para treinar o inglês. Porque você vai ver uma documentação, 90% das vezes vai estar em inglês. Exato. Você vai ver o tweet do Dan Abramov. Pô, o cara não vai falar em português. Você vai acabar indo e tentando e lendo. E programação foi uma das coisas que me ajudou muito com o inglês, com certeza. Boa, e você passou uma outra dica muito boa, que é seguir esses twitteiros aí, porque lá os americanos da nossa área acabam usando o Twitter com esse viés mais de ensino, de troca de ideias, de atualizações, isso é muito bom. Nos brasileiros não, tá? O brasileiro geralmente vai usar para mimimi, para chorar, enfim, o Twitter é um psicólogo. Mas os americanos não, eles usam para ensino e isso é muito bom. Então, você pega esses caras aí de frameworks e tudo mais, cara, pega o tweet dele e tenta traduzir. Descobre as palavrinhas que ele está tentando dizer ali. Você não precisa entender com perfeição no começo. No começo, gente, eu fiz esses cursos que eu falei de HTML e CSS. Cara, quantas e quantas vezes eu não tinha que assistir a aula, vendo o cara fazendo ali na tela e tentando decifrar o que ele estava dizendo. Mas, cara, isso vai entrando na nossa vida. Isso vai entrando. Chega uma hora que você entende, você vai entender. Como eu repito, né? Tenha paciência, dependendo da sua idade, você vai precisar de muito foco, muita atenção, pouca distração, muita repetição. E no momento vai acontecer. Se você é mais novo, cara, assim, antes dos 25, é só você repetir um pouquinho, assim, sabe? Você vai ver que em poucos meses você já tá entendendo muita coisa. Mas a questão tudo retoma a prática, né? Prática. Tanto o idioma quanto a linguagem de programação é prática.
Tudo É isso total. precisa de dedicação e prática. E pô, o que você fazer para se manter motivado? Quando você está começando, eu acho que vem muito conteúdo na sua frente. Você vê o tanto de coisa que você precisa para se tornar um programador. Existem aquelas árvores, né, do caminho de um programador, que você começa por aqui, vai por ali. Se você quiser se especializar, você vai para esse branch da árvore. Você vê aquele tanto de conteúdo, você vai descendo a página e parece que não acaba. Você descobre que precisa aprender inglês. Como é que você faz para não só desistir? Cara, essa é muito boa também, que só tá vindo perguntão top, viu? Cara, bom, pra mim, primeiro eu vou falar um pouco de mim, depois eu falo dos alunos e vamos achar o meio termo, tá? Eu tenho uma condição que é chamada de TDA. E o TDAH tem uma parte que chama-se hiperfoco. Então, quando a gente gosta de alguma coisa, esquece. Nada tira a gente do foco daquilo, a gente vai se afundando naquilo. O problema é que a gente fica descontrolado estudando aquilo. Então, cara, eu passava madrugadas, horas, esquece. Meu pai achava que eu tava... Ele falava, filho, o que você tá fazendo, cara? A madrugada inteira. Eu falava, cara, eu tô estudando, a parada é muito boa. Então, pra mim, não existe esse negócio de, cara, e aí, desmotivação? Que desmotivação é o caramba? Eu gosto da parada. Agora vamos puxar dos alunos, né? Sim, existe sim, para as pessoas que não têm essa condição, momentos de desmotivação. A minha dica é, cara, seja uma pessoa curiosa. Quando eu lembro dessa dica, de ter ouvido essa dica, para estudo de música, tá? Eu também sou um cara que... Minha primeira faculdade foi de música, para vocês terem uma ideia. Minha parada, eu queria ser músico. Então, me passaram essa dica, falaram assim, cara, seja uma pessoa curiosa. E quando você estiver cansado de estudar certa escala musical, bicho, pega e começa a tocar umas músicas de boa. Então, olha, vamos trazer para programação? Meu, você cansou de estudar determinado assunto ali, sei lá, JavaScript? Meu, vai ali para um HTML, para um CSS. Meu, vai brincar um pouquinho, vai praticar um pouquinho. Meu, vai ver uns tutorial. Repete o que o cara tá fazendo na tela. Assim, o segredo é você se envolver com aquilo. Então vai ter momentos que você está desmotivado, mas às vezes essa desmotivação tem a ver com determinado assunto que tá chato. Cara, sai um pouquinho dele. Pega os outros assuntos satélites, que são legais, que estão te deixando bacana. Esse é um ponto, tá? Segundo ponto, às vezes você está desmotivado por cansaço de tanto estudar e não está colocando o princípio do descanso, e sem o descanso você não evolui. Isso é muito importante também. E como eu volto a dizer para as pessoas que não têm a condição do TDA, porque TDA esquece, o cara esquece até de dormir e vai embora. Mas para quem não tem essa condição, descansar é importantíssimo para todo mundo, né? Você vai fazer uma academia, seu músculo precisa de descanso para ele crescer, cara. É no momento que você descansa que ele cresce. O cérebro é um músculo. Quem não sabe, o cérebro é um músculo. Então você tá forçando ele ali, tá fazendo um monte de neurônios se transmitindo ali, mexendo, lá. Cara, você precisa dar uma descansada para as coisas se consolidando. Um neurônio em comunicação com outro, quando há esse descanso, o caminho vai ficando cada vez mais forte ali. Então, às vezes a pessoa está desmotivada porque ela está cansada. Então, existem outras áreas da vida dela que ela precisa dar uma descansada, ela precisa relaxar um pouquinho, ela precisa do lazer, ela precisa cuidar da saúde, né? Uma saúde abalada também, às vezes não é um fator de motivacional. Então, vai lá, a pessoa não está dormindo direito, não está comendo direito, está meio doentinha. Meu, descansa. É o seu dia de descanso. Não tem problema, meu. Você tem que ter um dia off. Na semana inteira, pessoal, eu tenho isso há muito, tá? Desde criança. E isso é um princípio bíblico na minha vida, porque fui evangélico. Sou evangélico, né? Sou de Jesus, enfim. Descanso. Cara, a Bíblia me ensinou desde pequeno. Tenha um dia de descanso. Então, eu tenho um dia de descanso. Que a minha mente não fica ali o tempo inteiro codando e pegando. Cara, eu dou uma relaxada, pronto, parece que é um reboot na semana e você tá pronto para mais uma. Então você percebe que eu vim trazendo coisas. Por quê? Você tem um momento que você pode estar desmotivado por determinado assunto, vai então, procura assuntos satélites, só se envolva com aquilo, mantenha-se envolvido com aquilo. Ou, se você está percebendo que essa desmotivação está vindo por alguns outros fatores, como descanso, saúde, cara, descansa. Vai cuidar da sua saúde, vai ter um momento de lazer e depois você volta para aquilo. O problema é se isso aí começar a se estender muito, assim, tipo, uma semana, 2 semanas. Aí o que eu avaliaria, tá? Para finalizar o assunto. O que eu avaliaria? Será que realmente a programação é algo que eu escolhi para minha vida e é o meu propósito, é o que vai me fazer feliz? É a primeira coisa que eu me perguntaria. Segunda coisa, será que eu não estou com alguma outra condição de saúde psicológica? Como, por exemplo, burnout, como, por exemplo, depressão, ansiedade. Existem assuntos sérios, não é brincadeira, e a gente precisa de ajuda médica, ajuda profissional.
Então, se passou uma semana, 2, você tá num limbo, você tá triste com a vida, tá tudo cinza, nada tá te deixando feliz. Cuidado, cuidado, precisa de cuidado, né? De assunto sério, não é brincadeira. Eu já tive pessoas na minha família que passaram por isso e aí mudou muito a minha visão sobre tudo isso. Não é brincadeira, gente, o negócio é sério e ter que cuidar, porque senão pode piorar. Realmente, Com certeza. pô, não dá pra deixar chegar na condição de burnout. Se você tá cansado, você pode continuar aprendendo desde que seja algo que você goste. Vai fazer um aplicativo que pede uma pizza pra você, ou se não, vai descansar, vai ver uma série, depois você volta, dá uns minutinhos, Isso. refresca a cabeça. Mas pra mim, o que me ajudou bastante era fazer coisas que eu gostava mesmo. Às vezes eu pegar, eu comecei pequenininho, então fazer um hack para um joguinho, fazer algo que me ajudava. E aí você vai procurando como é que eu faço tal coisa. Pá, aprende de um jeito mais natural. Dá pra você dar uma distraída de vários jeitos. Dá. Mas perfeita resposta, mãe. É aquele truque, né? Você aprender fazendo uma coisa que você gosta, né? Porque, por exemplo, você aprender inglês, a gente estava dando o exemplo do inglês. Aprender inglês com música, pô, você tá aprendendo e ainda tá fazendo uma coisa que você gosta, que é ouvindo música. Então, você trazer a diversão para o seu aprendizado também é algo, é uma boa dica, né, para você começar nessa área, em qualquer área também, qualquer coisa que você for aprender, você trazer a diversão para isso já é um ponto para evitar, né, todo esse burnout e todas essas coisas. Mas o descanso, com certeza, mesmo com a diversão, a gente uma hora cansa de brincar de pique-pega, né? Então, Tem que dar uma descansadinha. Cara, fantástico. Fantástica edição. É isso aí. então é isso, vamos pular para um outro tópico agora, um pouquinho, ainda seguindo no aspecto de iniciante, mas pulando um pouquinho. Se a gente falar um pouco sobre networking, beleza, eu tô aprendendo, mas existem formas de aprender que não são sozinhas, né? Você pode entrar em comunidades, você pode participar de fóruns e tudo mais. Então, vamos começar assim, vamos começar no básico de networking. Quais são os principais métodos que você usa? Tipo, quais são as principais formas de comunicação que você usa de entrar em comunidades, de LinkedIn, de Instagram, seja o que for Twitter, você falou do Twitter também, que usa bastante o pessoal dos Estados Unidos e tal. Boa. Cara, fantástico. Pra mim, nesse processo de aprendizado, eu percebi que, assim, é muito engraçado quando a gente começa a refletir sobre algumas coisas que a gente fala, né? Ah, sou autodidata. Eu falava muito isso. Sou autodidata, não precisa de ninguém. Meu, como assim não precisa de ninguém? Você não tá lendo nenhum livro, não? Quem que escreveu o livro? Não foi alguém? Você não tá indo atrás de um vídeo, de um artigo? Ah, então ninguém escreveu aquilo? Como assim não precisa de ninguém? Você aprende sozinho, do nada. A gente sempre vai precisar de pessoas, né? Isso é fato, ainda que a gente não se envolva diretamente com a pessoa, do tipo, eu estou olhando no olho dela ou falando com ela, que isso seria, assim, ó, é o fantástico de tudo no network, mas eu estou lendo artigos, estou pegando livros. Na época que eu comecei, a minha parada era muito fórum, né? A gente tinha no fórum, e eu só conseguia, infelizmente, fórum americano, porque no Brasil, como eu falei, não era não tinha muita informação. A informação estava lá fora. Hoje em dia, o amigo do desenvolvedor que está com bug é o Stack Overflow, né? É a maior comunidade que tem aí de tirar dúvidas, né? A gente tem, com a Rocket City, a maior comunidade da América Latina de pessoas ali envolvidas com programação. Isso é fantástico, cara. A gente tem acesso a qualquer pessoa a qualquer momento, desde que a gente chega ali na comunidade e começa a tirar dúvidas, né? Então, o que eu percebi nesse caminho é um Mike que achava que aprendia sozinho, mas depois se questionou e falou, não, pera, na verdade eu estou buscando informações aqui na internet o tempo inteiro, e tá certo isso, tem que ser assim, não dá pra gente achar que, não, sou solitário, tô beleza. Agora, a comunidade pra mim fez muita diferença na minha carreira, tá? Pras dúvidas, então, sei lá, Stack Overflow, Google, aí vai em artigos, vai em blogs e tudo mais. Na comunidade, por exemplo, da Rocket City, eu não ia lá para tirar muitas dúvidas. Às vezes eu ajudava uma outra pessoa. Eu sabia mais oferecer um pouco de ajuda. Mas agora, o networking para as conexões profissionais foi o que mudou desde o meu primeiro emprego. Porque a maneira que eu me comunicava com as pessoas, né, que eu fazia esse networking, de olhar no olho, de passar uma segurança, de falar assim, vamos construir junto essa parada, vamos para cima. Essa maneira de estar junto, estar envolvido, a maneira que eu, por exemplo, sei lá, chamei o Diego para pedir dica para ele me ajudar a ensinar melhor. E aí foi o que me ajudou a estar aqui na Rocket City, por exemplo. E assim vai, tá?
Então, assim, eu vejo que network no processo de aprendizado e também de oportunidades de carreira é fundamental. É um dos pilares, inclusive, da Rocket City, do ensino da Rocket City. É você investir no seu networking. Você está no começo da sua carreira, você está com um monte de dúvidas. Você tem um monte de gente para tirar essa dúvida para você. E uma comunidade bacana, igual a Rocket City, ninguém vai ficar ali te criticando porque você está com dúvidas iniciantes. Muito pelo contrário, cara, o maior prazer. A pessoa tem a oportunidade de ensinar e quando a gente ensina, a gente aprende ainda mais. Quer dizer, eu estou dando isso para a pessoa e ainda estou reforçando o conhecimento para mim. É um ganho de dois lados, né? Que inclusive esse ganha-ganha, esse jogo do ganha-ganha já está até escrito no livro Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, que fala muito sobre o jogo do ganha-ganha. Você está fazendo isso quando você participa de uma comunidade. Seja para perguntar, que você está dando oportunidade a pessoa te ajudar, seja para você, depois que você entendeu, ajudar outras pessoas que estão chegando depois. E aí, a segunda parte desse pilar é na carreira. Você vai conseguir as melhores oportunidades com networking. Não tem outro jeito. Eu conheço o Taveira já tem um tempão aqui. Acho que eu conheci ele lá no podcast do Alumni, né? Desde então, cara, o Taveira tem todas, cara. Tem todas. Olha, se eu for abrir um negócio aqui, sabendo do potencial do Taveira, você acha que eu vou chamar quem? Eu vou chamar o cara que, tô vendo que tá em todas. Eu tô vendo o cara tá presente, o cara tá fazendo. Ah, não, vou pegar outra pilha de currículo aqui para pegar pessoas que eu nunca vi na minha vida. Percebe como o network faz uma diferença? Faz muita diferença. Então, quem é visto é lembrado. Quem puder conversar com os outros vai dar muito bom, porque você pode criar amizades. Você pode nunca fazer um negócio diretamente com a pessoa, mas a pessoa pode te indicar para outra pessoa. E assim vai. Então, networking para aprendizado e para carreira, fundamental. Com certeza. E aí, eu já vou perguntar algo, mais uma dúvida minha, acredito que muito do pessoal vai ter uma dúvida também. Eu sempre fui muito mais na minha. Tipo, eu não sou muito de puxar assunto, eu não sou muito de... Eu tô melhorando agora para conseguir melhorar a minha comunicação e tudo, mas eu sempre fui muito mais tímida nesse aspecto. E isso, com certeza, é um empecilho na hora de você fazer o seu network, na hora de você entrar na comunidade, você fica com medo de mandar mensagem, você fica, tipo, repensando, não, será que isso tá certo? Será que eu escrevo assim? Ou será que eu posso escrever de outra forma? E aí, você tem algumas dicas para ajudar o pessoal e a mim também? Tenho sim. Gente, eu lembro da minha aula de química que falava sobre o catalisador. Funciona assim, um carro ele pode ter um combustível e esse carro, com esse combustível, ele vai chegar em algum lugar. Mas um catalisador, ele vai ser muito mais potencializado para chegar naquele lugar. Ele vai ir com muito mais potência. Então entenda primeiro, essa pessoa, né, você ou pessoa que está aí com muita timidez, o network é um catalisador. Ele vai te acelerar, ele vai te dar muito mais oportunidades. Mas não significa que você não vai chegar no seu ponto se você não sabe se comunicar, não sabe fazer seu network. Fique tranquilo, fique tranquila. Agora eu vou contar um pouquinho da minha história. Eu era um cara extremamente tímido. Eu fiz aquele teste de personalidade, eu não sei se vocês vão lembrar, um que falava assim, sanguíneo, colérico, fleumático e melancólico. O meu deu completamente, quase tudo melancólico. O melancólico é o cara que, tipo, ficava na minha, todo mundo tava me julgando, se falasse alguma coisa era pra mim ofender, e eu chorava, e realmente eu era, cara, nesse nível. Então, quando eu fiz esse teste, eu tava primeiro ano, segundo ano, eu não sei, acho que primeiro ano ou oitava série, alguma coisa assim. Cara, eu me assustei. Eu falei assim, eu não quero ser esse cara, não. Eu não queria, cara. Eu queria ser um pouco mais de sanguíneo aqui, mas eu não tenho nada de sanguíneo. Nada, gente, nada. E o sanguíneo é tudo isso que eu sou agora, tá? Mas eu comecei a identificar quais são as atitudes que uma pessoa sanguínea fazia. E aí eu tive a seguinte ideia, ali na oitava série, primeiro ano, tá? A lógica, né? A lógica sempre andou comigo. A lógica é, se eu me portar como esse cara, eu vou ter, né? Se eu tenho as atitudes do cara, eu sou o cara, pô. Então eu vou começar a fazer essas atitudes. Acabou. Pra mim foi isso. Só que eu comecei a ler muito livro, comecei a ver como que os sanguíneos eram. Eu tinha um amigo, por exemplo, um amigo sanguíneo que ele tocava um violão e na rodinha de violão tinha uma galera. Vou aprender a tocar violão. Só pra ter essa rodinha de galera aqui do meu lado. E aí tocava, mas tremendo de medo assim dos outros me ouvir, mas vou me expor. Por quê? Porque o sanguíneo se expõe, cara. O sanguíneo tá falando o tempo inteiro, ele tá ali. Vou falar, vou estar no meio dessa parada. Então eu comecei a estudar bastante, até a postura. Eu era um cara que andava cabeça baixa, sabe? Super nerdão, assim, tipo, cara, não olha pra mim não. Cara, até a postura, postura é peito estufado, o sanguíneo é peito estufado, queixo pra cima, vambora, vou fazer assim. Se eu começar a me portar igual ele, eu vou ser ele, cara.
E aí o tempo me trouxe o que eu sou hoje. Só que é o seguinte, eu quis ser assim. Tem gente que não chegou nessa maturidade de querer ser assim. Por isso que eu falo, não se preocupe se você não quer ser assim, se para você não faz sentido nenhum, se você prefere ser uma pessoa no anonimato, porque tem espaço para você, tem espaço para todo mundo, ninguém precisa ser... não existe assim, cara, se você for assim, você vai ter sucesso, se não for, não vai ter sucesso. Esquece isso, cara. Você pode ter sucesso com a sua timidez, numa boa. Tem um livro chamado O Poder dos Quietos. Lê esse livro pra você entender o poder que você tem por ser quieto. Não tem problema. Só que é óbvio que o networking é um catalisador. Dicas que eu vou dar aqui que podem te tirar da zona, né, de conforto. Primeiro de tudo você precisa se expor um pouquinho mais se você quer isso. Não vai ser fácil, você vai ter medo sim, você vai tremer, vai ter o frio na barriga. Cara, eu tive isso pra caramba, por anos e anos e anos. Hoje eu sou o cara que pode me jogar a qualquer lugar, eu não tenho frio na barriga. Mas eu ainda sou um cara inseguro em muitas coisas dentro da minha vida. Mas muitas coisas. Eu vou estar inseguraço, mas eu vou estar fazendo, entendeu? Passou pra mim algumas coisas, mas eu desejei muito e eu lutei muito em muitos anos. Não acontece do dia pra noite. Então, cara, vai construindo aos poucos, vai se expondo um pouquinho. Faça aquela pergunta que você acha que todo mundo vai rir de você e vai ser ridícula. Aí você vai aprender a rir de si mesmo. Isso é uma outra atitude que eu aprendi. Vou rir de mim mesmo. Cara, eu sou um bobão. Tá bom, eu sou um bobão, eu sou um trouxa. Quem que é? Não, fala pra mim. Quem não é bobão? Quem não é trouxa? Eu sou. Todo mundo é, cara. Depende muito de onde você tá localizado. Você é um completo idiota. Então eu sou um completo idiota. Pronto, comecei a rir de mim mesmo. Qual que é o problema? Tá bom, se tem um bobão, eu sou ele. Acabou. Meio que você vai vencendo algumas coisas só de olhar pra si, como uma terceira pessoa, sabe? Você sai de dentro de você e você olha de fora e fala, tá, e aí? Qual que é o problema? Né? Eu tinha sempre, você é feio, cara. Beleza, eu sou feio, e daí? Qual que é o problema? Não tem problema nenhum, velho. Eu não preciso ser eu não sou mesmo o Leonardo DiCaprio, esse cara bonito. Acabou. Então, meio que assim, a gente resolve as coisas encarando elas. O medo não vai sumir, mas a coragem não é a ausência do medo. A coragem é, apesar do medo, você vai e faz. Apesar do medo, você vai e faz. Então, galera, não vai ser fácil. Você não precisa ser o cara do networking, o super comunicador. Você não precisa disso. Mas tem algumas coisas que são importantes. Se você me vê na rua, vem aqui, estende a mão, pergunta, e aí, cara, tudo bem? Conversa comigo, sem tremer. E se tremer, qual que é o problema? Eu vou te dar um abraço e vou falar, tá em casa, relaxa. Hoje em dia eu sei fazer as pessoas se sentirem confortáveis, não importa onde elas estiverem. Mas eu sei que tem pessoas que vão se sentir desconfortáveis. E tá tudo bem, é uma construção. É isso, eu acho que é essa a mensagem que eu deixaria. Nossa, demais. E eu acho que faz parte também da personalidade, né? Eu acho, tipo assim, você consegue ser uma pessoa que é vista, mas ao mesmo tempo você pode ser visto como uma pessoa mais quieta, digamos que uma pessoa Sim. porta, sabe? Uma porta Tranquilo. é vista, mas ela tá ali Boa, e não falou. fala. Entendeu? E tem uma coisa também, algo que eu ia deixar como dica também, uma minha. Tem uma coisa que minha mãe sempre fala que é, o não você já tem. Exato. Então você tem que arriscar o resto. Tipo, o não tá ali. Então, o que pior pode acontecer? Exato. Sabe? E eu tinha dificuldade de entender essa frase. Porque eu falava assim, como assim o não eu já tenho? Ninguém chegou e falou pra mim não. Não, cara, é porque assim, se você não fizer, já não fez. Já não fez. Então, eu lembro muito sobre conversar com as mulheres, né? Pô, conversar com outros caras já era difícil. Imagina com mulher, né? Na minha época de adolescente. E aí o não você já tinha. Um amigo meu falava, cara, o não você já tem. Eu falava, não, velho, se eu for lá eu vou ter o não. Ele falava, não, velho, você não tá entendendo, cara. Para e pensa, se eu não fizer nada durante, sei lá, os próximos 5 anos, você ganhou alguma coisa? Eu falei, não. Pronto, é isso, não. Agora, pelo menos se você for lá e ouvir da boca dela, não, você tem a certeza que é não. Eu falei, pô, legal, eu vou deixar quieto. Eu deixava mais pra frente. Vou me expor mais pra frente. Deixa pra depois. Mas mesmo assim, já é um ponto de partida, né? Você Com ter essa certeza. segurança de que você sabe que pode dar ruim, mas você tem que arriscar o seu sim. Essa é a verdade em qualquer momento da vida, né? Pô, eu sou tímido, a Ali é uma pessoa tímida e a gente tá aqui no podcast. Então, Pois a gente tá é. fazendo isso. alguma coisa. É Uma isso. Só iniciativa. arriscar, se colocar pra fora. E eu não Fantástico. sei se vai ficar bom, a gente não sabe, mas a gente espera que sim. A questão é tentar e começar a se comunicar. Uma hora você vai melhorando, você vai aprendendo, você vai se conhecendo melhor. Então essa é Cara, a melhor posso puxar um gancho do que você falou, Itaveira, que faz muito sentido. Tipo, eu tinha
eu acho que isso era um dos problemas que também me empacavam. Eu tenho que ser perfeito, eu tenho que acertar. Colegas, a gente vai errar pro resto da nossa vida. Até o último dia a gente vai errar e a gente vai se arrepender de muita coisa. Não é sobre fazer... Porque o que é certo? O que é perfeito? Porque se hoje eu posso olhar e falar, não, perfeito é eu fazer desse jeito. Amanhã pode ser que eu não ache mais isso perfeito. Porque eu vou ver outra referência e vou falar, nada a ver aquilo que eu pensava, é outra coisa que é perfeito. Parece que eu vou ficar postergando pra sempre. Então, esse medo de errar, ele tem que ser uma coisa natural na nossa vida. Que, tipo, eu vou errar, tá tudo bem, eu vou errar, tranquilo, não qualquer problema, não vai ser bom, não vai ser perfeito. Mas eu vou fazer, sabe por quê? Na hora que eu fizer, eu vou, com certeza, pessoas vão gostar e algumas outras pessoas poderão me ajudar a melhorar aquilo, enxergando com outros olhos. Eu mesmo posso olhar depois e falar, eu podia melhorar aqui, melhorar ali, tá tudo bem. E aí você vai fazer mais e mais e mais. Quanto mais você fizer, ou seja, vamos lá. Tô com medo de fazer aquela pergunta, né, na comunidade. Geralmente, quem tá começando, o mais difícil de tudo é ver ali a fotinha, o nome e a pergunta. Aí vai ver minha foto, vai ver meu nome e vai ver que eu que perguntei essa bobagem. Eu que fiz a pergunta besta. Eu que fiz a pergunta besta. Né? Primeiro de tudo, não existe pergunta besta, né? Existe somente fases da pessoa. A pessoa tá começando agora, as perguntas dela são muito válidas para o momento dela. Ela realmente não sabe aquilo e tá tudo certo. Então não tem pergunta besta, tem pergunta que precisa ser respondida, né? Então a pessoa vai se expor naquele momento e aí depois ela pode pensar, dali um tempinho, falar assim, não, beleza, cara, pô, eu não sei por que eu perguntei isso, né? Ficou meio estranho. Cara, qual que é o problema? Você já perguntou, já foi ajudado, já saiu dali. Se você não se arriscasse, se você não fizesse, aí estaria o grande problema. Aí é o que a Ali falou, aí é o não pra sempre, Você não vai ter a resposta da pergunta, você vai ficar com aquela dúvida danada e vai ficar ali preso, empacada. E você só podia soltar isso. E as pessoas, uma coisa que eu aprendi sobre a timidez, as pessoas não estão nem aí pra gente. O que eu quero dizer com isso é o seguinte, elas podem rir de você, mas vai rir o quê? 5 minutos, 10 minutos? Vamos pegar cancelamento? Eu vou levantar um cancelamento qualquer aqui que eu vou lembrar aqui. Monark cancelado porque nazista. Quem que tá falando disso hoje, velho? Ninguém. Passou, acabou. Quem é Monark? Quem é Monark? É isso, velho. É isso que a gente tem que pensar, velho. Beleza, vamos me cancelar. Por quanto tempo? Porque, beleza, vai passar, Vai passar. Acabou, velho. Quem que fala de Napoleão Bonaparte todo dia? Pelas coisas mal que ele fez. Ninguém fala, cara. Ninguém fala. Mas se começar a falar, vão lembrar. Tudo bem, cara, mas você tem que fazer uma sequência muito monstruosa de cagada pra você ser lembrado, velho. Do contrário, uma coisinha ou outra aqui, ninguém vai tá dando importância pra você, porque as pessoas, elas estão buscando a felicidade, elas estão buscando algo pra si. E, cara, você, na moral, isso falaram pra mim, tá? Isso eu li num livro, eu acho, alguma coisa assim. Mike, na moral, ninguém não tá nem... O pessoal tá cagando pra você, velho. As pessoas vão continuar a vida delas. Você não interessa pra ninguém. E eu acho que isso, pra mim, foi um grande desbloqueio. Foi do tipo, é verdade, velho. Quantas vezes eu parei pra ficar, tipo, pensando no fulano e ciclano e na vida do... Cara, não. Eu sei que tem pessoas que são fofoqueiras, pessoas que só vivem pra isso e tal. O problema é delas. Outra coisa que eu aprendi, tipo, o problema é delas, não é um problema meu, velho. Deixa ela. Quer falar mal de mim? Cara, boa sorte, tchau. Eu vou continuar crescendo e evoluindo. É o que eu quero pra minha vida, crescer e evoluir. Não é ficar parado, sentado falando dos outros. Então, são pequenas coisinhas que a gente vai aprendendo com essa vida, que a gente vai olhando a vida de uma maneira mais bem-humorada, do tipo, cara, qual que é o problema de eu receber um não? Qual que é o problema de eu errar? Se eu errar, pelo menos eu aprendo. Se eu receber um não, pelo menos eu já sei que tá certo, era aquilo não, mas poderia receber um sim. E o que eu faço então para eu receber o sim? Vamos tentar, vamos conversar. Você vai crescendo, não tem jeito. Você vai crescendo. E vocês vão ver. Daqui passar, o podcast, esse é o primeiro episódio. Vai ver lá pelo 10º, 20º. Vocês vão olhar esse primeiro e vocês vão falar assim, meu Deus, olha como que eu tava ali. E meu Deus, olha o que tava acontecendo. Acontece comigo até hoje. Eu vejo meus vídeos, sei lá, de 1 ano atrás, nem muito tempo. Eu olho, meu Deus do céu, olha o jeito que eu tava, olha o meu corte de cabelo, olha o jeito que eu tava falando. Qual que é o problema? Passou. E vai ter gente sendo atingida por aquele vídeo, que tá sendo transformada, e eu preocupado por causa de algumas coisinhas que, cara, não, eu não me preocupo mais. Deixa a vida acontecer. Já passou, tudo vira um aprendizado no final. Pô, já ligando com um tópico que não tem a ver, mas ao mesmo tempo eu acho que tem muito a ver, com síndrome de impostor, com achar que você é menos do que você é, porque você fez tal coisa, ou porque que você tá num cargo que você não merecia estar. Eu queria saber qual que é a tua visão sobre isso, se você já passou sobre isso, às vezes gravando vídeo, às vezes tendo que ensinar alguém
pensar, pô, quem sou eu? Tô ensinando essa pessoa? Será que eu devia estar aqui? Sim, sim. Também tudo se baseia na atitude que você vai ter, apesar dos pensamentos. Por quê? Bom, eu sou um cara que eu me cobro muito, tá bom? Então, automaticamente, eu me cobrar muito faz com que eu não me sinta merecedor de muitas coisas. Normal, tá? Então, acho que assim, isso vai acontecer acho que com quase todo mundo. Tem poucas pessoas que talvez não, talvez elas não se observam direito, ou sei lá, que se acham muito boas e beleza, tá tranquilo. Pra você que se sente assim como eu e tudo mais, primeira dica cara, cuidado porque talvez você está se comparando com alguém. Então vamos pegar, se eu olhar para o Diego, eu sou muito fã do Diego, cara. O Diego pra mim é um cara que me move, me motiva, tá? Eu geralmente pego as pessoas que eu tenho como referência, elas me motivam, elas me movem. Tem pessoas que acabam olhando as referências e acabam tendo a inveja, né? Tipo, qual que é a inveja, né? A inveja é você queria ser a pessoa, você queria estar no lugar da pessoa, acha que a pessoa não merecia estar ali e você merecia. A inveja é um sentimento ruim. A motivação, quando você olha uma pessoa e ela te motiva, é do tipo assim, cara, você fica feliz pelo que a pessoa faz e aquilo te motiva a ser uma pessoa mais estudiosa. Então eu olho pro Diego e falo, caramba, olha o tanto de coisa que ele faz. Eu vou tentar estudar mais, eu vou tentar chegar lá também, vou me mover. Se eu começar, agora eu vou trazer pelo lado ruim da comparação. Pô, o Diego tem 20 e poucos anos de idade, eu já tenho quase 40. Pô, eu sou um bosta, né? Porque eu não fiz nada com os 20 anos, eu não sou igual a ele. Aí começa o problema, porque daí eu começo a me comparar de maneira injusta, cara. Eu não tive, cara, primeiro de tudo, óbvio, eu não sou o Diego, eu não tive a educação dele, não tive os pais dele, não tive o dinheiro dele, não cresci, cara, eu não sou o Diego, então por que eu estou me comparando? Então, primeira coisa para você que às vezes se maltrata cuidado, porque talvez os seus pensamentos são de comparação com outras pessoas. Ah, tá, não, já identifiquei, não é o meu problema. O meu problema é que eu me cobro muito, mas baseado no quê? Qual que é a sua cobrança? Vamos ver se é com você mesmo. Porque se for com você mesmo, tá legal. Você terminou o dia de hoje, vai lá, vou pegar o Mike, tá? O Mike no dia de hoje começou uma pós-graduação, tá? O Mike começou aqui, recebeu uma rodada de feedback fantástica da gestão da Rocket City, já planejou 2023, ele pelo menos o quarter ali, terminou aqui de gravar 15 vídeos. Não, você realmente é ruim, Maicão? Não, cara, o que tá faltando? Eu analisar as coisas que eu estou fazendo hoje. Agora, não, peraí, hoje eu fiquei o dia inteiro dormindo, comendo errado, não fiz nenhum exercício físico, sei lá, comecei a fazer muita coisa ruim. Aí sim, então, ao invés de você se maltratar por isso, olha e fala, tá, amanhã eu vou fazer melhor então, meu. Eu não posso ir desse caminho pra baixo, aí eu tô indo pra baixo. Ao invés de eu pegar e me maltratar e falar assim, cara, você é um merda mesmo, né? Porque você não tá fazendo nada. Então a gente tem que cuidar com as palavras que a gente fala pra nós mesmos. Porque se essas palavras... E olha, eu vou te falar porque assim, como eu falei, é um negócio que às vezes está comigo há muito tempo. São essas palavras que a gente acaba se maltratando. Palavras que a gente não falaria para outras pessoas. E a gente acaba falando pra gente mesmo. Então, como que você vence isso? Se você chegar a notar, primeiro você tem que ter noção. Você precisa ficar ligada com o que você está conversando, suas conversas internas. Se você perceber que na sua conversa interna tá rolando umas paradas ali que não tá legal, corta aquilo. Tá, Mike, pô, cara, você é bem zoado mesmo, né, cara? Você ficou 2 horas jogando. Pera. Tá, fiquei 2 horas jogando, calma. Mas é o meu momento de lazer? Deixa eu me questionar um pouquinho, é meu momento de lazer? O que eu já fiz bastante aqui? Pra eu poder equilibrar. Ah, não, eu errei, tá, mas calma, eu não vou me xingar por causa disso, meu. Amanhã eu vou fazer melhor, tá? Então, relaxa nesses pensamentos aí. Vamos ver as coisas boas que eu já fiz? Então eu vou começar a anotar as coisas boas que eu já fiz e vou começar a ler coisa boa. Ah, e de repente você começa a trocar. Você tem que fazer trocas dos seus modelos mentais. O que são os modelos mentais? São essas conversas que você tem, são essas cenas que você cria, são essas histórias da sua cabeça. Se você não começar a controlar isso e dominar isso, ninguém pode fazer isso por você. Minto. Na verdade, podem. Porque quando as pessoas falam coisas ruins pra você, ou quando você permite que coisas ruins de fora entram na sua cabeça, por exemplo, notícias ruins. Para 2 horas pra você assistir o jornal e você vai sair dali um lixo, cara. Porque você olha pro mundo e você fala, o mundo não tem jeito. E aí você sai dali um lixo. Por quê? Você tá colocando pra sua cabeça, o jornal foi feito só pra falar de coisa ruim. O jornal não foi feito pra falar de coisa boa. Só pra dar notícia, mas notícia ruim.
Se fosse notícia boa, beleza. Existem newsletters boas, tá, galera? Então tem coisas que trazem notícias boas. Mas se você tá colocando essas porcarias na sua cabeça, automaticamente você tá se permitindo com que esses pensamentos te atrapalhem. Então você precisa controlar isso. Então cuidado com o que você ouve, com o que você enxerga, com o que você fala mentalmente. Cuida desses modelos mentais. Esse cuidado que a gente tem é a partir disso daí que você consegue dominar um pouquinho essa síndrome do impostor. Que, assim, os especialistas falam que síndrome do impostor é um nome meio dado aí nas ruas, tá? Não existe nada assim que prove síndrome do impostor, mas prova essas coisas ruins que a gente fala pra nós mesmos, a maneira que a gente se trata. Então, cuidado como você enxerga o outro, cuidado para você não se comparar com o outro, cuidado com as palavras que você está falando para você, com as cenas que você está criando na sua cabeça, cuidado com o que você está permitindo entrar na sua vida. E aprenda a olhar coisas boas que você está fazendo, aprenda pelo menos a anotar essas coisas, termine o seu dia analisando friamente o que você pode melhorar amanhã, mas o que você fez de bom hoje, para que assim você gradativamente vá entendendo o seu valor. A partir do momento que você entende o seu valor, não é sobre você não ser bom o suficiente, é sobre você todos os dias ser melhor. Tá tudo bem, todos os dias eu serei melhor, eu vou buscar um jeito de ser melhor e vou crescer. É sobre você ser melhor do que quem você era ontem, né? Isso. A única pessoa com que você tem que se comparar é com você de ontem. Exatamente. Se você for um pouquinho melhor a cada dia, daqui uns 2, 3 anos, você vai ter um lugar muito, muito bom. Nossa, Só cara. você não se sabotar, né? Se você ficar pensando que você é pior que pessoa tal, você acaba não fazendo nada, não se melhorando, e aí realmente você não cresce. E sabe qual que Você é a verdade? acaba se tornando real aquilo que você É pensa, uma né? comparação injusta que você vai se sabotar. E a Ali falou o que eu ia falar. Sabe qual que é a verdade? A grande verdade é que o que você fala pro seu cérebro, aquilo é verdade. Aquilo é verdade. Então, quer saber? Se eu me comparar com o Diego, é verdade mesmo, cara. O cara realmente é melhor que eu nesse quesito. Eu tô certo. Mas eu quero estar certo? Porque se eu tiver certo aqui, cara, eu tô enrolado. Né? Então, peraí, o que você fala pra você é verdade, são verdades. Então aprenda a olhar as verdades que fazem sentido pra você. Porque se você se permitir falar coisas ruins, seu cérebro vai acreditar naquilo, cara. Ele vai começar a acreditar e aí é daí pra pior, tá? Pô, tudo vai de você ter uma imagem boa de você ter pensamentos bons, de você saber quem você é. Eu já vou linkar com um tópico legal, que é a percepção que você tem e a percepção que as pessoas têm. E eu queria saber da tua opinião sobre como eu posso fazer para me vender e mudar a percepção das pessoas sobre mim. Boa. E aí, ó, lembrando, pessoal, que tudo isso que a gente falou é uma construção, né? Você não vai do dia pra noite conseguir vencer isso tudo, mas você constrói, né? Então, primeiro de tudo, Taveira, o que eu questionaria é, por que eu quero me vender pra você? Qual que é a importância da sua opinião sobre a minha vida? Primeira coisa que eu me questionaria. Existe um livro que eu li esse ano chamado Os 4 Compromissos, tá? O livro, em resumo, ele vai te ensinar que o que a pessoa pensa sobre você diz mais sobre ela do que de verdade sobre você. Por isso que a gente precisa do nosso autoconhecimento. Vamos lá, vou te explicar. Se o Taveira tá num dia super bom e o Mike falou umas palavras inspiradoras, o Taveira vai falar, caraca, que cara massa. Se o Taveira tá num dia ruim, vários problemas na vida, e o Mike fala umas palavras inspiradoras, o Taveira vai falar, puta, que cara sem noção, velho. O cara não tá entendendo o que eu tô vivendo. É um cara sem noção. Tem a ver com o que o Mike falou? Ou tem a ver com o estado de espírito do Taveira para receber aquilo? Então, por que eu vou me incomodar se a pessoa olhar para mim e falar que eu sou um sem noção? Falar que eu sou um bobalhão? Por que eu vou me incomodar com isso? Porque essa é a visão da pessoa e tá tudo bem. E pode ser uma visão fixa da pessoa do tipo, eu odeio esse cara, eu não aguento esse cara, tá tudo bem. Ou pode ser uma visão do dia da pessoa que tá ruim, tá tudo bem também. Ou então, eu amo esse cara pra caramba, tá tudo bem, porque eu sou o que eu sou, não vai mudar. Então, o meu questionamento é, por que eu quero me vender pra você? O que isso vai mudar? Mas vamos lá, isso é porque a gente precisa aprender a entender que os outros, às vezes, eles não estão fazendo mal pra gente, eles estão fazendo mal pra eles mesmos. Se a pessoa não te perdoa por alguma coisa, essa pessoa tá fazendo mal, é pra ela. Porque ela vai ficar alimentando raiva, rancor, ódio, ao invés dela simplesmente liberar o perdão e seguir a vida com alegria. Só que, no mercado, algumas vezes a gente realmente vai precisar mostrar o nosso valor. E aqui tá um grande lance, tá? Olha essa frase que transformou a minha vida.
no final das contas, as pessoas gostam de você não pelo que você é de verdade, mas pelo que você faz essa pessoa se sentir. Pela maneira que você fala, que você se porta, que você age. Eu esqueci, acho que é uma mulher que falou isso, eu só não lembro o livro. Mas essa frase mudou muito a minha percepção de muita coisa. As pessoas, no final das contas, elas não vão gostar de você pelo que você é, mas pelo que você faz ela se sentir. Então, se você está numa entrevista de emprego, e pode ter certeza, tá? O que eu vou falar aqui já me garantiu boas vagas de emprego. Se você faz essa pessoa se sentir segura com o seu trabalho, como? Fulano, o meu primeiro, tá? O meu primeiro trabalho foi assim. Eu apertei a mão da pessoa depois da entrevista e falei assim, começo na segunda-feira? Eu acho que era numa sexta. Começo na segunda? A pessoa riu desse jeito, igual a Taveira riu agora. Aí eu falei, cara, vamos pensar juntos aqui. Você tem uma pilha de currículo para olhar aí, você já entendeu o meu perfil, eu te garanto que ninguém vai fazer o trabalho igual eu vou fazer, porque eu vou fazer pra caramba, e você vai ter um cara do seu lado aqui que vai resolver o que você precisa. Por que eu já não começo segunda? Por que você vai perder seu tempo? O que esse cara que tá querendo contratar queria? Uma pessoa que dê segurança pra ele, uma pessoa que não faça ele perder tempo. Eu simplesmente falei pra ele o que ele queria ouvir. E isso me garantiu a primeira vaga. Só que eu não usei isso só com ele, usei isso com uma galera. É mentira? Não, cara, porque eu sou foda. Desculpa, eu sou foda. E igual a mim, na moral, tem muita gente que vai levar nas coxas. Eu nunca, no meu trabalho, nunca levei nada nas coxas, cara. E eu sei que tem gente que vai levar nas coxas. Eu não vou. Eu vou fazer diferente. Eu vou entregar mais do que qualquer pessoa que vai entrar aqui. Então, eu falei uma verdade. Agora, cara, se você é um cara que não fala a verdade, você é um cara bagunçado, nem adianta usar essa estratégia. Na verdade, você vai ser contratado e depois demitido. Então, não vai adiantar. Eu tô falando isso para pessoas que sabem o seu valor. Então, quando você chega com isso, cara, você acaba vendendo aquilo que de fato você é. Porque você acredita naquilo. Você acredita que realmente você vai fazer uma diferença naquele trabalho. E eu fiz mesmo, cara. Eu fiz uma puta diferença ali. E isso pra todos que eu entrei, tá? Então, eu lembro um que foi o meu professor de faculdade, né? Cristiano, se ele estiver ouvindo, eu sempre falo dele. Até hoje eu tenho essa conversa com ele, assim, tipo, tenho essa amizade com ele, também foi meu chefe. Foi uma coisa semelhante a isso, cara. O cara tava com uma pilha de currículo ali pra olhar. Eu falei, cara, vamos começar logo, cara. A gente já começa aqui, já começa entregando valor aqui, vambora. Então, o que é que eles queriam ouvir? Eu falei o que eles queriam ouvir. Então, a parada da venda, de se vender, de fazer a pessoa te olhar, talvez com um olhar que você quer que ela veja, tem muito mais a ver com como você faz ela se sentir naquele momento. Um empregador, ele quer sentir segurança de que ele vai fazer a contratação certa. Aí você chega todo tímido, você chega todo... não consegue mostrar que você é foda, porque, gente, você é, dependendo, né? Dependendo da pessoa, dependendo do estágio da pessoa que tá, no nível da carreira, ela é foda mesmo. Só que se ela tá com a voz trêmula, se ela tá tremendo de medo ali, cara, pode ser que você perca a oportunidade pra alguém que é mais seguro, pra alguém que passa mais segurança. Isso vale pra tudo na vida. Sei lá, relacionamentos, então, nem se fala, né? Não sei se já ouviram essa frase do tipo... As mulheres mais bonitas são dos homens mais atrevidos. Não são dos homens mais bonitos, dos homens que são os mais bem de corpo e tudo mais. Não, é dos caras mais atrevidos, porque eles passam uma segurança. E eu acho que isso permeia muita coisa. Então, eu olharia isso. Se eu preciso, de fato, me posicionar, qual é, de fato, o meu valor? Pelo menos o que eu acredito que é o meu valor. Bom, se eu acredito, e já acreditei, né? Já passei pelos momentos do tipo, cara, isso aqui que você está pedindo eu não sei, tá? Mas uma coisa eu acredito, eu vou aprender isso. E eu vou dar o meu melhor para aprender o mais rápido possível. E vou ser honesto para você, isso aqui eu não sei, eu nunca fiz. Já cheguei em trabalhos assim, tá? Também. Isso aqui, também, né? Uhum. Isso aqui eu não sei. Mas, ó, um compromisso que eu faço com você agora, eu vou me dedicar ao máximo para o mais rápido possível eu te entregar um valor a respeito disso. Porque eu sou um cara verdadeiro. Então a minha verdade é o que eu quero mostrar ali. E pessoas verdadeiras no mundo são bem aceitas também. Né? Então, aos poucos a gente vai analisando. E, como eu falei, é bom que você se conheça. É bom que, se você não acredita em você mesmo, ninguém consegue vender algo que ela não acredita. Gente, não dá pra gente vender algo que a gente não acredita. Então, se eu não acredito em mim mesmo, eu jamais vou conseguir me vender para as pessoas. Jamais consigo fazer um marketing pessoal. O que eu não consigo fazer, tá vendo? Eu não consigo abrir uma palestra e falar assim, eu sou... eu não consigo nem falar aqui, cara, de exemplo, sabe? Eu não consigo falar algumas coisas do eu sou. Eu não consigo, velho. Eu consigo falar assim, eu te garanto isso, eu consigo fazer aquilo, mas eu não consigo chegar e falar assim, viu?
eu já fiz faculdade de não sei o quê, eu já tenho diploma de não sei o quê, e que não... Eu não consigo ser esse cara, velho. Essa não é a minha verdade. Então é capaz de eu fazer uma palestra inteira e nem falar direito que eu sou o Mike Brito, da Rocket City. É difícil às vezes até eu falar isso. Só que no meio da palestra, com as coisas que eu estiver falando ali, talvez a pessoa entenda o meu valor. Entendeu? Quando eu comecei esse vídeo, eu só falei, cara, eu sou educador, é o que eu estou fazendo hoje, eu gosto de programação e estou na área há mais de 14 anos, mas está longe de ser a minha venda, porque eu estou só falando um pouquinho de mim. O que vai me vender, ou não, esse podcast, é o conteúdo inteiro. É o conteúdo inteiro. Isso eu estou fazendo a pessoa se sentir bem, tá? Porque tem gente que já saiu daqui me odiando. E tá tudo bem. Qual que é o problema? Ou tem gente que já saiu por agora, vai sair por agora, vai terminar de ouvir e falar, mano, cara chato. Qual que é o problema? Eu realmente... 7 bilhões de pessoas no mundo estão se 7 preocupando com bilhões. uma. Isso, velho. Isso. É isso, cara. É isso. Nunca vai encontrar a pessoa na sua vida, mas não, a opinião dela me importa. Meu Deus, e me vai mexe... quebrar o meu dia inteiro. Eu vou ler o comentário negativo e vou chorar. Caramba, já foi o tempo. Mas não que não tenha acontecido. Já aconteceu assim comigo, de eu olhar e falar, puxa, errei aqui. Não, velho, hoje em dia... E esse livro eu deixo pra todo mundo, eu acho que foi uma mudança de vida pra mim esse ano. Os 4 compromissos, cara. Porque ali a gente vai perceber, sabe, que às vezes a pessoa falou coisas ali, é muito mais sobre ela do que é sobre você, sabe? E você, enfim, tenta acertar. Lá fala muito assim, use palavras pro bem, entendeu? E tá tudo bem se a pessoa te agredir, não agride de volta com palavras. Tenta, enfim, várias coisas que eu preciso ler esse livro de novo, inclusive. Já O que anotei você aqui. falou de passar confiança é essencial. Eu já tive uma experiência parecida. Eu fui numa entrevista de emprego, no meu segundo emprego. E assim, meu primeiro emprego não era uma empresa focada em produto, era nada a ver. Eu fazia software interno ali para a empresa. Mas eu fui na entrevista, assim, eu já tinha uma experiência, eu sabia que eu podia mais do que onde eu estava. Então eu cheguei, falei que eu gostaria de um salário consideravelmente maior. E é uma tecnologia que eu não mexia muito, eu mexia com React, lá eu usava Angular. Ele falou, pô, a gente tem a vaga aqui, mas é uma vaga de pleno, já não era o que ele estava pensando que eu ia ser. E a gente vai ter que ver isso certinho. Tipo, eu não sabia se eu era a pessoa certa. Aí eu falei, beleza, então ó, vou fazer o seguinte, eu trabalho um mês aqui, eu faço com um salário bem inferior ao que eu falei. Se você vê se é isso mesmo, eu me comprometo em aprender e fazer. Se for isso mesmo, a gente trabalha junto, pode ser? Fechado, eu estava trabalhando na semana seguinte, consegui ficar lá, fiquei lá por um ano, saí só por uma proposta melhor e foi muito bom. Caramba, ô Taveira, inclusive, você me fez lembrar uma coisa muito importante, uma dica aí pra galera. Isso aí que você fez é negociação, a arte de negociar, né? Pessoal, as coisas que eu tô falando aqui, às vezes você acha que, puto, o Maicão nasceu assim, né? Ele é assim. Não, cara, eu sou construído de livros, tá? Eu sou construído pelos livros. Pra mim, o que impactou e mudou a minha vida chama-se livros. Então, se tem alguma coisa que você não sabe fazer, vá buscar um livro que te ensine. Eu não sei negociar. Existem muitos livros sobre negociação. Vá buscar. Eu não sei fazer o meu marketing pessoal. Existem muitos, ó. Como convencer alguém em 90 segundos. A Bíblia de Vendas. Tem muitos livros que você vai... como fazer amigos e influenciar pessoas. Livro que isso daí tinha que ser uma Bíblia aí para todo mundo tratar bem os outros. Vá buscar esse conhecimento. Eu não nasci pronto. Eu nasci, na verdade, para mim, assim... Nasci não, né? Porque a gente não nasce de nada, assim. Eu tive uma construção de alguns momentos da minha vida com muita coisa negativa. Porque eu me permitia, ou porque era o meu jeito, lá o melancólico, igual eu falei e tudo mais. Mas, cara, se você tem o desejo de mudar, isso é aprendido, cara. Você aprende. É a sequência de coisas que você insere na sua vida. Como eu falei, é o que você vê, é o que você ouve. Aquela frase, né? Você é a média das 5 pessoas que te rodeiam. Então você tá com pessoas que só falam mal das outras pessoas. Você acha que você é diferente disso? Porque às vezes a gente acha, né? Eu tô cercado de pessoas que não conseguiram nada na vida, só descem o pau em outras pessoas. Existe muita comunidade dev negativa por aí. Eu tô nessa comunidade e eu realmente acho que eu sou melhor que alguém ali? Não, cara, você é a média das pessoas. A média, tá? Você não é acima, não. Você tá na média, pra baixo. Então, cara, para e pensa nisso. Então começa a se alimentar de coisas que vão te colocar em outro lugar. Então, isso são livros. O que o Taveira falou que ele fez aí chama-se negociar, cara. Ele fez uma negociação. Ele poderia sair dali com a cabeça baixa e falar, tá bom, não consegui a vaga. Não, ele falou assim, então, peraí, vou te fazer uma contraproposta aqui.
uma proposta que você vai gostar. Né? Você vai gostar porque você vai pagar mais barato, você vai ter a oportunidade de me conhecer e você vai ver. O negócio vai ser legal. Passou segurança, fez a negociação, acabou, cara, ficou ali. É isso. Aí as pessoas falam, mas não tô conseguindo vaga de emprego. Mas, cara, você tá entendendo? Qual que é a sua construção? Qual que é o seu diferencial? Quando pergunto isso pra você, qual que é o seu diferencial? Não é com palavras que você vai mostrar, é com atitude. É a sua atitude que faz toda a diferença. Falou tudo. E é importante saber que mesmo para entrevistas de emprego de desenvolvimento, não é só o técnico que vai te fazer entrar naquela vaga. Tipo, o técnico vai ser o mínimo. Pega como exemplo vagas para estagiário ou júnior. Pô, o técnico você não tem. Você tá ali para aprender. Exato. Então, você vende você vende a pessoa que você quer que aquele entrevistador, entrevistadora veja que você é, para que você bata mais com a cultura da empresa do que com a tecnologia da empresa. Falou tudo, Ali. Assim, cara, o que a pessoa já entende de você é que, no mínimo, você tem que ser uma pessoa curiosa, uma pessoa proativa, uma pessoa que quer estudar. No mínimo. Porque se você não for isso, você entrou ali, só esperou cair no colo, você já vai ser demitido, né? Uns 3 meses só e, cara, essa pessoa não dá aqui não. Mas, meu, você tá afoita, meu, é isso, velho, e você tá curioso, e você tá aprendendo, e você vai atrás. Cara, você vai estar ali pro resto da sua vida, se você quiser, né? Porque as oportunidades, elas são cíclicas também, a empresa também não vai durar para sempre, tá tudo certo. Mas é isso, é atitude. E, ó, esse ano de 2022, a gente construiu o Explorer aqui na Rocket City, e veio muito uma visão que eu já tinha há um tempo, e muito, assim, ajudado pelo Diego, pelo Robson, que, assim, donos do negócio. Mike, precisamos trazer isso pros cursos. Que é o quê? Soft skills, que são habilidades comportamentais. Porque para mim, pro iniciante, é isso que a Ali falou. Meu, a parte técnica é importante? Mas essa pessoa vai construir ainda. Agora, soft skills faz uma baita diferença também. Se essa pessoa vem trazendo isso, e a gente colocou tudo isso dentro do Explorer para a pessoa entender. Pelo menos, como que eu vou me organizar nos estudos, qual que é a maneira correta de eu pensar para evoluir no aprendizado, como é que eu preciso cuidar dessas síndromes. Cara, tudo isso que a gente está falando aqui, tá tudo mapeado lá, em conteúdos de soft skills dentro do Explorer. O que eu preciso colocar na minha cabeça, quais são as dicas que o Maicão dá aqui sobre várias coisas, até você entrar no mercado de trabalho. Então, essa observação que a Ali fez é muito boa, galera. O mercado hoje não demanda só a parte técnica, ele demanda sim a parte comportamental, soft skills, e isso faz muita diferença. Cara, não deixem de ler livros, por favor. Livros fazem muita diferença. Beleza. Ali eu já tenho como me dar bem na entrevista, como passar confiança, mas como é que eu chego na entrevista? Eu queria a tua visão de, como é que eu chamo a atenção do recrutador, se eu tenho que mudar meu LinkedIn, se eu tenho que colocar aquela coisa específica, tem um segredo do recrutamento, se eu tenho que ter o portfólio daquele jeito, se eu tenho que ter um portfólio, eu quero saber a tua visão em tudo isso. Boa. Caramba, muito legal. Assim, existem, às vezes, pessoas que estão mais avançadas na área, e por isso que eu falo, a gente tem muito cuidado com quem a gente ouve, qual que é o momento daquela pessoa, qual que é o contexto que ela está dizendo aquelas coisas. Tem pessoas mais avançadas na área que vão falar assim, que portfólio o quê, cara? Isso é uma perda de tempo. Mas para quem está começando, essa construção é uma parte de tudo que você precisa construir. Você precisa construir muita coisa para você conseguir essa primeira oportunidade, ou chegar até ela, ou que ela chegue até você. Então tudo isso que você falou, tá vendo, é importante. Por exemplo, o LinkedIn, ele tem que estar alinhadinho ali com as coisas que o mercado está demandando. Se eu pegar o meu LinkedIn e eu falar ali que eu sou formado em Química, cara, é bom, tá? Só que é bom se eu tiver com muito mais bagagem ali, mostrando parte de TI, que é o que é a profissão que eu quero, vamos supor que eu estou fazendo uma migração de carreira, do que eu ter um LinkedIn completamente focado na carreira que eu estou, que é a Química, por exemplo. Porque senão eu vou atrair só essas coisas. Agora, se eu deixar um pouquinho aqui, um pouquinho ali, falando que eu tenho especialidade nisso, pode ser que eu encontre vagas que estão precisando de especialista em TI que seja químico também. Então, faz sentido a gente fazer essa construção. Agora, a gente precisa construir algo que está mais alinhado com as coisas que nós precisamos ou que nós queremos entrar. Então, o mercado está demandando, vai lá, trazendo de novo tecnologias, né? O mercado está demandando React, tem muita vaga em React. Cara, uma das coisas que tem que ter na minha headline ali do LinkedIn e contando em projetos também, React. E não é só o LinkedIn, mas eu preciso fazer posts constantes, eu preciso estar na comunidade ali o tempo inteiro. No meu GitHub eu preciso ter esses projetos comprovando que eu fiz isso, porque, para quem está iniciando, qual que é a experiência do cara? O cara precisa contar histórias. E essas histórias ele só consegue se ele de fato as tiverem. Se ele não tiver essas histórias, ele não vai conseguir.
Ah, Mike, mas eu tenho muita dificuldade em fazer sozinho. Cara, já tentou puxar na comunidade pessoas para fazer com você projetos? Já tentou ir atrás de projetos sociais que você pode participar? Já tentou oferecer o seu trabalho como parte de voluntariado, que tem como você ser voluntário em vários projetos? Para isso existe open source aí à vontade. Quando você vai fazendo essas construções, a gente primeiro precisa entender que nada vai acontecer do dia para noite. Ninguém assim vai te achar assim e falar, ele acabou. Não é assim. É uma construção de diversos pequenos fatores. Todos eles vão somando e com o tempo isso vai fazendo sentido. Você vai sendo encontrado, você precisa mexer na sua marca pessoal. Mais uma vez, puxando de novo a construção desse ano de 2022, a gente construiu o Explorer ali dentro. A gente colocou muito sobre esse lance de você ser notado. Por quê? As pessoas precisam te procurar no Google depois e encontrar os projetos que você está participando, as coisas que você fez, aonde você posta, o que é que você está fazendo, porque isso dá um pouquinho mais de insumo. Não é só isso, também envolve networking, também envolve você ir atrás e tentar participar das entrevistas. Não vá atrás das entrevistas achando que você já vai ser contratado de primeira. É também um processo de construção, você participar das entrevistas, entender como que funciona toda a dinâmica, você vai errar em algumas coisas, tem umas que te dão feedback para você aprender, tem outras que nem olham para sua cara e nem te respondem se deu certo ou não. O mercado ele é muito bagunçado, tem vagas que são boas, pagam bem e pedem o suficiente, tem vagas que pedem coisas absurdas, pagam ruim e, cara, tudo isso é um processo de aprendizado. O problema é que às vezes a gente fica muito ansioso, muito ansiosa, acha que precisamos fazer pouquinho, vou fazer 2 projetinhos aqui, já vou ser encontrado. Não funciona assim. Você precisa construir, precisa dar tempo ao tempo. Mostra que você está afim. Aprende. Storytelling também é uma coisa que você tem que aprender. Aprende a contar história ali na sua descrição. Aprende a montar um LinkedIn que a pessoa olha e fala, olha, isso aqui tá legal, hein? Essa pessoa aqui, olha essa fotografia, olha essa headline, olha essa história dessa pessoa, olha os projetos que ela tá fazendo, olha a comunidade que ela tá mexendo. Eu vi uma vez um cara, contando aqui por cima para vocês, eu vou errar o nome se eu tentar falar. Eu não vou tentar falar, não. Mas eu acho que é Igor o nome dele. O cara não era dev, mas ele fazia um movimento no LinkedIn fantástico e ele até conseguia fazer com que outras pessoas eram contratadas enquanto ele estava estudando. Olha que louco isso. E ele contava a história de outras pessoas que estavam conseguindo enquanto ele estava estudando. Chegou o momento dele. Só que ele já estava fazendo um movimento em prol da comunidade antes de ser contratado. Então, você percebe? Ele estava fazendo uma construção ali. Quando alguém chegou nele, provavelmente olhou e falou, cara, você tem essas características que se encaixam com a nossa empresa. E aí, por isso que eu falo que é um processo de busca. Às vezes, pessoal, você vai olhar uma empresa e você não vai querer ficar na empresa. Mas às vezes a empresa vai olhar para você e você vai dar um match. Você gostou da empresa, a empresa gostou do seu perfil e falou, caramba, você era a pessoa que a gente estava procurando. Agora, como você vai ser encontrado, como você vai ser encontrada se você não cria o seu portfólio, não participa das comunidades, não ajusta o seu LinkedIn? Como que vai dar esse match se você simplesmente não tem nada? Você está só esperando acontecer, está jogando currículo. Vou jogar currículo aqui, vou jogar currículo para lá e para cá. Você vai perder, porque tem muita gente aí que está se posicionando. Então, não é algo do dia para noite, é algo que a gente vai construindo, mas construa, faça todo dia um pouquinho, mexe um pouquinho, estuda um pouquinho mais, vê o que as recrutadoras, os recrutadores estão falando. Tem um monte de vídeos no YouTube e até dentro do LinkedIn, com recrutadores e até Instagrams, né, dando dicas para vocês do que vocês têm que fazer para ser, assim, desejada. Quando o recrutador ou a recrutadora for falar com você, você vai ser desejada. Então, comece a observar isso também, porque também é uma construção, assim como você construiu suas hard skills, suas soft skills, essa parte também é uma construção e a gente precisa estar de olho nisso. Nada acontece do dia para a noite, ninguém vira sênior. Aprendi programação hoje, amanhã já sou sênior. Não é assim que funciona. Então você tem que ir construindo, você tem que saber, principalmente para quem está iniciando, né, já que é o tema do nosso podcast, você tem que saber que você não tem que ser muito firme no tecnológico, você não tem que ser muito firme na parte de tecnologia. Você tem que ser mais firme em saber como que você vende a sua cultura, para combater a sua cultura, para dar o match da sua cultura com a empresa. E aí lá dentro você vai aprendendo mais sobre a parte técnica. Uma outra dica muito legal, Ali, em relação até essa parte técnica é, bom, antes de você ir ver se naquela vaga você vai conseguir ser entrevistado ali, dá uma olhadinha no que está pedindo. Então vamos supor que você está pedindo ali Docker e Docker você nunca viu. Para um pouquinho, para uma semaninha, começa a dar uma olhada nos conteúdos de Docker, tenha o conhecimento.
E aí você coloca no seu currículo, bota no seu LinkedIn, que você tem o conhecimento de Docker. Significa que você sabe falar o que ele é, você sabe falar o que ele faz, você só não tem a prática nele muito boa. Tá? E isso é muito bom, porque você chega com a honestidade. Olha, não, eu sei o que ele é, eu já vi aqui, eu passei a semana vendo, me dá um tempinho que eu consigo fazer as coisas com Docker aí. Nesse momento eu não sei. Mas você pelo menos chegou e colocou ali no seu currículo, se apresentou, falando assim, olha, eu tenho a capacidade de falar sobre, mas eu preciso também dessa oportunidade para eu desenvolver. Que é o que a Ali falou agora. Essa parte técnica, às vezes, não vai ser assim, cara, de fato para o iniciante o que vai fazer a transformação. Mas esse iniciante, pelo menos, tem que saber o que é aquilo, ter uma noção, conversar um pouquinho sobre aquilo, e com o tempo ali de prática, ele vai dominar aquilo. Perfeito, perfeito. Então já vamos pular para o nosso último tópico aqui. Vamos falar um pouco sobre o dia a dia de um programador para já abrir os olhos e brilhar nos olhinhos do pessoal aí que está querendo iniciar. Vamos falar um pouquinho sobre como funciona o dia a dia, tipo, mais no aspecto técnico, assim, tipo, aspecto Pô, de eu como estresse, assim, tudo iniciante, às mais. vezes eu tenho dúvida do que eu vou fazer, assim, será que eu quero programação mesmo? Como é que vai ser meu Isso. dia a dia? Vai ser chato? Eu vou ficar o dia inteiro fazendo zero e um? Eu queria Caramba, é explicar muito pra galera legal. que realmente tem É muito vontade legal. da profissão. Sim. Bom, aí eu vou trazer a minha experiência de iniciante lá no começo, né? Das experiências que eu tinha ali como iniciante é o seguinte. Geralmente você vai ter um gestor, alguém que vai te passar tarefas, tá? Atividades, tarefinhas. Então, você que está começando agora, vai cair uma tarefa no seu colo, você não vai saber resolver ela de primeira, obviamente, porque você está começando agora. Então você vai parar, você vai fazer pesquisas, você vai perguntar para o seu time, você vai tirar dúvidas com as pessoas que estão ali dentro, que já estão há um pouco de tempo ali para poder te esclarecer algumas coisas. Algumas coisas talvez já estão prontas por ali, você só precisava conversar um pouquinho para achar a resposta. Outras, as pessoas vão só te instruir e você vai atrás. Então, envolve pesquisa, envolve você receber a tarefa, pesquisar sobre aquilo e oferecer a melhor solução que você encontrou. E aí, você geralmente, como está no começo, você vai ter alguém analisando o que você está oferecendo ali. Se faz sentido, se não faz sentido, se você vai ter que ir atrás um pouquinho mais. Né? Então pode ser que uma tarefinha que é simples para alguém que já está há muito tempo na área, para você leve alguns dias de pesquisas, de conhecimento, de estudo, mas você vai apresentar e junto depois com alguém que tenha mais capacidade técnica que você, vocês vão tomar a decisão se aquilo está bom, se aquela entrega está boa ou não. Às vezes não vai estar boa, vai voltar para você, você vai dar uma refinada e assim você vai crescendo. Você vai crescendo na prática, fazendo, pesquisando. Então, na nossa área é super normal pesquisar, é normal você tirar dúvidas, né? Tudo isso você tem que estar fazendo e estudando nesse começo. Então, é legal, cara, porque assim, não nosso no começo, né? O estudo na nossa área é pro resto da vida. Qualquer tarefa que me chegar hoje, se eu não estiver fazendo aquilo todos os dias, eu vou parar e vou fazer esse exato processo. Vou abrir o Google, vou pesquisar, vou ler documentação, vou analisar quais são as melhores soluções. Claro, eu tenho mais tempo de área, então eu tenho a capacidade técnica de decidir sozinho. Eu vou escolher isso aqui. Quando a gente está no começo, não. Eu vou sempre oferecer isso para alguém que me passou aquela tarefa. Às vezes a tarefa vem de outras pessoas, mas eu vou passar para alguém que tenha a capacidade de avaliar se aquilo vai para frente ou não. É basicamente isso. Será que eu fui muito raso nessa resposta? Não, na verdade foi exatamente o que a gente estava esperando, porque é realmente uma pergunta muito específica, mas vindo de uma pessoa que é apaixonada, você falou que é apaixonada pela programação e eu sou apaixonada pela programação, imagino que o Taveira também seja apaixonado pela programação. É principalmente uma área em que você tem a oportunidade, eu gosto de falar isso bastante, que é uma área que você tem a oportunidade de dar vida às coisas. Boa. De dar vida às coisas. Por exemplo, eu vim dos jogos. Então eu posso dar vida às minhas histórias, aos meus personagens. Entendeu? No programação não só gira em torno de web, de aplicativo de celular, de banco de dados. Não é só isso. Você Caramba. pode fazer milhares de coisas com um conhecimento básico que você aprende, que é a lógica de programação. Você Caramba. aprender lógica de programação, você vai longe
Então, são diversas áreas que chega a brilhar os olhos e chega a deixar triste você não poder saber todas elas. Tudo. Ô, Ali, caramba, você falou uma coisa que eu tô até arrepiado. De eu lembrar, assim, que o meu projeto de conclusão de curso da faculdade já foi um projeto que eu monetizei. Eu monetizei enquanto ainda estava concluindo ele para apresentar na faculdade, eu já monetizei. E sabe qual era a área? Direito. Eu não sabia nada de direito. Foi uma baita oportunidade para eu ter um advogado do meu lado, ele precisava do sistema, e eu direto ia lá na empresa dele, no escritório dele, para construir esse projeto. Olha que legal, então eu aprendi algumas coisas de direito ali. Aí não, beleza, e se for a área médica? Mesma coisa, cara, oportunidade pra você aprender coisa nova. Cara, aí que a Ali me mandou a brava. Meu, dá até tristeza da gente ver o tanto de coisa que a gente tem pra aprender e não dá pra aprender tudo. Só que a gente acaba pegando algumas coisas, cara, que é legal. Hoje eu estou na empresa de educação. Então as coisas são ligadas em educação. Aí eu lembro que antes de eu entrar nessa, eu tentei numa empresa que era tipo concorrente do Spotify, alguma coisa assim. Meu, imagina, eu ia entrar na parada ali e mexer com música, né? Que é uma coisa que eu gosto pra caramba. Ou pelo menos como funciona aplicativos de música, como a gente entregar a melhor experiência pra pessoa com o aplicativo de música. E você tá entendendo? Então você pode estar fazendo parte de uma história e de alguma coisa que, cara, você fala, meu, isso aqui é muito massa, velho. Eu amo falar sobre comida, eu estou trabalhando no iFood. Pô, cara, isso é muito legal. É assim que funciona, galera. Muito massa. Eu já participei de vários hackathons, de vários temas, e geralmente você pega um tema diferente, a tua oportunidade para ir aprender. Nossa. Eu já ganhei um hackathon de uma cervejaria, e eu não bebo cerveja, eu só bebo destilado. Eu tive que fazer um aplicativo para recomendar cerveja artesanal. E você aprendeu muito, né? Eu não entendia nada de cerveja, muito menos artesanal. Aí eu fui lá perguntar para todo mundo, galera que trabalhava na cerveja. Fui perguntar pra galera de cervejaria quais são as diferenças, como é que eu faço para classificar uma cerveja artesanal, como é que eu descubro o gosto, não sei o que lá. E você vai aprendendo um monte de coisa de um tópico super específico, mas é a oportunidade de você ir lá e realmente se dedicar. Porque se você não entender, você não desenvolve. Então você precisa ir a fundo ali para realmente saber o negócio. É bem legal. Nossa, legal que você cara. falou de hackathons, dá já mais uma dica aqui que a gente deixa por último nesse episódio. Participar de hackathons como uma pessoa iniciante é tipo o pulo do gato. Porque você pode participar com outras pessoas. Você não precisa participar sozinho, você pode montar um time dentro da comunidade. Hackathons é meio que uma competição de programação em que você tem um tema e você tem que construir um projeto em cima desse tema. Então você pode entrar na comunidade do Hackathon, montar a sua equipe e você chega lá e fala, ó, pessoal, eu sou iniciante, me ajudem. E lá dentro você vai aprendendo com o pessoal, você vai fazendo seu networking e volta naquele negócio da timidez, né? Você não precisa estar falando todo momento, mas você está lá Você participando. está lá produzindo, entregando alguma coisa no final, mesmo que não seja você que vai apresentar a solução. Eu participei de vários no começo da carreira, e aquela negociação que eu falei que fiz mais cedo no episódio, eu fiz porque me encontraram no hackathon, então eu estava fazendo o hackathon da NASA, ele me viu ali e falou, pô, esse cara aqui deve saber de alguma coisa. Aí ele me chamou para entrevista durante o hackathon, então já é um passo para networking, tanto conhecer outros desenvolvedores, quanto conhecer a galera querendo contratar, é um espaço muito bom, eu fazia bastante e isso me abriu muitas portas. Então, eu recomendo. Depois ainda consegui, eu voltei como mentor no ano seguinte, então é muito legal, te abre muitas portas. Que massa, velho. Surreal, surreal. Bom, a gente pode terminar o episódio por aqui, a gente ficou um tempão falando, já acho que foram quase 2 horas que a gente está aqui, mais ou menos. Mas, Michael, muito obrigada por ter participado, então, estreando o episódio aqui com a gente, estreando o podcast com a gente. O Maicon, ele faz parte da Rocket City, Mano, procure o Maicon, o link do LinkedIn dele tá aí embaixo, o cara é surreal de incrível, e ele trabalha mais com o pessoal iniciante, então pro pessoal que tá aqui vendo pra iniciante, entra lá no Explorer, que ele falou, entra no Discover Conteúdo também. iniciante, ele quase não fez o jabá, mas estamos fazendo o jabá agora. Vai lá na Rocket City, ele dá os cursos de iniciante, então só vai atrás. Tem o canal no YouTube dele também. Então, Michael, muito obrigado por participar. Se quiser deixar uma palavra final pro pessoal aí. Pô, Ali, Taveira, obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês no primeiro episódio do Space Cast. Cara, uma honra mesmo poder trocar essa ideia, passar um pouquinho isso para vocês aí que estão ouvindo a gente. Cara, programar
realmente é um superpoder que não dá pra gente monotonia, né? A gente tem um superpoder do aprendizado, a gente tá aprendendo pro resto da vida, isso, cara, não tem como ser monótono. Tem sempre desafios, sempre coisas legais, sempre coisas pra você conversar em qualquer rodinha depois de tanta experiência que você vai trazer. E você não precisa falar de programação, na verdade você pode contar as histórias que você vai ter com comunidades, com outras pessoas, com carreira. E isso com certeza transforma vidas. E é uma honra estar aqui, porque eu decidi para minha vida que eu ia ensinar as pessoas e deixar isso como um legado, passar esse bastão, transformar vidas. E eu sou uma pessoa extremamente feliz, cara, de estar vivendo isso, de estar vivendo o sonho de transformar a vida das pessoas. Obrigado, então, por essa oportunidade. Eu espero também que as pessoas que estiverem ouvindo vivam o sonho, seja para a sua carreira, para a tua família, para a tua independência financeira, para a tua alegria, enfim. Vive esse sonho, se faz parte da tua vida. Bora, vamos junto e eu tô aqui para poder te ajudar também. Abração. Boa, valeu. É nóis, Palavras pessoal. bonitas. Falou, galera. Tamo junto.